Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martinez e mais uma vez conto aqui com a presença do meu amigo Felipe e hoje vamos continuar, sobre o assunto de demonologia, mas é claro trazendo outros assuntos dentro deste assunto, que engloba vários outros assuntos. Bom, primeiramente a gente vai falar sobre diagnóstico de possessão, como que funciona esse negócio de diagnosticar se uma pessoa está sendo, se ela está sofrendo uma influência maligna mesmo, de verdade na vida dela, ou se é só coisa da cabeça dela, Bom, como que funciona? Geralmente a pessoa que está perturbada, ela tende a ir no médico, Geralmente essa pessoa procura um psicólogo, E aí ela vai indo, tendo consultas, ela vai falando pro psicólogo que está com isso, e o psicólogo vai tentando ajudar. Contudo, o tempo vai passando e não surge efeito. Aí essa pessoa tende a buscar o quê? Um terapeuta, já, uma parte mais prática. E aí também não resolve, E os problemas daquela pessoa, ela continua tendo pensamentos ruins, tá acontecendo coisas ruins, pensando e vendo coisas ruins. Enfim, ela está sofrendo mesmo, E ela parece que ali a pessoa acaba achando, que é algo da cabeça dela, que ela está doente e precisa de ajuda. E aí não resolve com um psicoterapeuta também, ela procura um psiquiatra, o psiquiatra entra em tratamento e tal, também não resolve. E esse processo pode demorar 1, 2 anos e tal, e a pessoa não procura, não acha. E aí nesse caso, tem dois tipos de pessoas que infelizmente tem um caso que as pessoas buscam o quê? Curandeiros, procuram ajuda mística de pessoas para descobrir qual que é o problema, E aí essa pessoa acaba piorando mais ainda o quadro dela, Porque ela foi buscar ajuda com pessoas que não deveriam, E aí tem a segunda tipo de pessoa que é o quê? Que vai buscar o quê? Uma ajuda verdadeira, que é o quê? Vai buscar um padre, Aí o padre vai e conversa, se ele for exorcista já ajuda ela, Mas geralmente, como nas dioceses tem muita falta de padre exorcista, o Felipe? Sim. Então ele acaba encaminhando essa pessoa a um exorcista, E aí chegando lá ao padre exorcista, como já comentei no vídeo anterior, os padres exorcistas são extremamente prudentes, eles avaliam o caso, vê ali se a pessoa realmente não é perturbada somente na parte psicológica, normal, ou se realmente ela está sofrendo uma influência diabólica, Então, como que geralmente o exorcista ele faz para diagnosticar se tal pessoa realmente está sofrendo algo maligno? Geralmente, quem está sofrendo uma opressão maligna, ela tem aversão a coisas sacras, Ela se sente mal quando entra numa igreja, ela se sente mal quando se depara a ver uma imagem sacra, ela se sente mal quando toca em um objeto sagrado, quando está perto de um crucifixo. Enfim, tudo que for sagrado essa pessoa tem aversão. E o engraçado, gente, aqui eu já até falo, que essas pessoas sentem aversão somente pelas coisas que são consideradas sagradas no catolicismo. Olha só, hein? Para vocês verem que realmente eu vou entrar em detalhes depois, sobre esse negócio. Enfim, ao que é sagrado, E aí o padre o que ele faz? Ele geralmente faz orações, em silêncio, bem com volume bem baixo, Ele fala bem baixinho, ele vai recitando orações e essas orações já são suficientes para mostrar uma certa perturbação na pessoa, E, claro, tem padres que tem vários tipos de métodos, que cada padre tem a sua forma, Mas geralmente é assim, é uma oração, a pessoa, para ver se ela tem alguma reação, aí o padre também chega com um objeto sagrado, vai mostrando e tal, e aí, se não mostrar, não quer dizer que se, por exemplo, a primeira instância ela não teve nenhuma reação, não quer dizer que ela não esteja sofrendo a influência, E é por isso que o padre manda ela retornar lá outras vezes, Até ver se realmente mostra alguma reação, Aí, digamos que nesse caso a pessoa teve uma reação, Por exemplo, estava lá o padre fazendo o Pai Nosso, e aí
a pessoa tem uma reação estranha, de tipo, aversão, de que, ai, que tá ruim. Aí o padre vai pedindo pra ela, se ela, como que ela se sente durante as missas, se ela tem uma vida de piedade, né? Se ela busca os sacramentos. Geralmente essas pessoas que têm influência, sofrem de opressão diabólica, elas são pessoas que não procuram os sacramentos, infelizmente, né? E é como eu disse, geralmente, quando, por exemplo, uma pessoa chega ao nível de estar numa possessão diabólica, é porque Deus permitiu. E desse mal, Deus tende a tirar, ele vai tirar um bem maior, né? A pessoa ela vai perceber que ela precisa de Deus. E muitos dos casos, como muitos exorcistas nos relatam, é que realmente a pessoa percebe que precisa de Deus, ela começa a ter uma vida piedosa, enfim, ela melhora de vida, graças a Deus, né? Enfim, continuando. Aí o padre vai recitando essas orações, mostrando os objetos sagrados, e a pessoa vai mostrando assim a versão. Inclusive pode soltar, sentir dor de cabeça, ela pode até soltar uma blasfêmia, ela pede para o padre parar, ela começa a ficar com o olho fechado, enfim, tem muitas reações que mostram que tem alguma coisa errada ali, né? Então, diante disso, o padre percebe que tem coisa estranha aí, já que, uma pessoa normal não vai ficar tendo aversão ao sagrado, né? Assim em vão, né? Então lhe dá prosseguimento aos exorcismos, né? Enfim. Agora voltando sobre aquele negócio de aversão só contra as coisas do catolicismo, por exemplo, até falo aqui, quando eu era protestante, né? Quando eu estava, né, buscando a verdade no catolicismo, né? E graças a Deus encontrei, eu sempre me perguntava, por que realmente os casos verdadeiros de opressão diabólica, de possessão diabólica, os demônios que possuíam a pessoa tinham aversão apenas com a religião católica, né? Ou seja, se os próprios demônios mesmos, eles ficam irados, eles ficam completamente, como posso falar, torturados pelo catolicismo, é sinal que aquilo ali é verdade, sabendo que o demônio, ele é oposto à verdade, ele odeia a verdade, ele ama a mentira. Então ele vai odiar o quê? O que é verdadeiro e o que é belo. É o catolicismo no caso, né? Então eu fazia esse tipo de pergunta, né? Enfim, Felipe, fale um pouco para a gente sobre malefícios, né? Magia negra, uma pessoa, sobre esses negócios de feiticeiros, né? Bruxos, ou pessoas que recorrem a esse tipo de pessoa para fazer um mal a um determinado tipo de pessoa, né? Por causa de inveja, ódio, enfim. Conte para nós. Então, tem muitos tipos, né, de malefícios, esses bruxos, feiticeiros, curandeiros, eles pretendem fazer, né? As pessoas acabam recorrendo a isso devido à inveja, à raiva de terceiros, né? E, assim, a maioria dos casos dos bruxos e feiticeiros são charlatães. Mas nesses casos também tem bruxos, feiticeiros e muitos outros que são consagrados ao demônio. Ou seja, o que eles fazem pode acontecer, acarretar algum mal a uma pessoa. E aí tem vários tipos, né, de malefícios. Tem os malefícios de morte, malefício para a pessoa ir mal no emprego, na vida amorosa, muitas vezes também. E a pessoa que recorre a esse malefício, que faz um malefício para um terceiro, acaba se ferrando mais do que quem está sofrendo o malefício. E essa pessoa que sofre o malefício, como o Vinícius já falou, ela acaba extraindo um bem muito grande. Ela acaba vendo a majestade de Deus. Às vezes a pessoa pode até estar naquele meio perdida no mundo, a pessoa que sofre o malefício. Aí ela tem a certeza de que Deus é o único caminho. A salvação é a majestade infinita, a bondade infinita que ajuda a sua ovelha ferida e mostra a ele a verdade e a salvação, é o caminho de Cristo. Aí tem casos também de pessoas que feitiçam algum objeto, consagram um objeto ao demônio, né? E colocam em travesseiro, em algum lugar escondido, e aí a pessoa começa a notar... De presente também, né? Isso, presente. A pessoa começa a notar algumas coisas estranhas, assim,
sumia alguma coisa e aparecia em outro lugar, ou às vezes sumia e aparecia no mesmo lugar. Algumas coisas bem estranhas, né? E aí isso daí é um sinal. E quando você acha essa coisa enfeitiçada, essa coisa que sofreu um malefício, esse objeto, geralmente o sacerdote ele não pega com as mãos, né? Segundo a Suma Demoníaca do padre José Antônio Fortea, ele diz que é melhor a pessoa pegar com algo que envolva esse objeto e queimar o objeto, certo? Para acabar. E tem também casos de pessoas que colocam em café, em balas, por exemplo, sangue, osso de morto, cerrado, bem pouco assim para a pessoa sentir o malefício. E nesses casos podem assim ter casos de possessão, de malefício, de diversas que coisas. Inclusive podem durar anos, Sim. Dependendo do grau do mal. Quanto mais tempo, né? Quanto mais tempo isso fica na pessoa, mais vai se enraizando, né? Exatamente. Vale ressaltar que muitas das vezes o grau, o efeito, né, o quanto de mal que aquilo vai causar a uma determinada pessoa também depende de quanto que ela estava em vida de piedade, né? O quanto ela estava recorrendo aos sacramentos, né, comungando, se confessando, rezando, né? E se ela não tivesse, no caso, essa pessoa não está na vida de piedade, né, piedosa, ela fica fraca, exposta, né? Ela não está com defesas para barrar esse tipo de mal, né? E, por exemplo, agora eu vou falar também de um negócio que é muito importante, gente. Geralmente quando a gente fala, por exemplo, uma pessoa está possessa, né? As pessoas tendem a falar em sentido de que só há um demônio ali na pessoa, né? Mas não necessariamente. Às vezes tem casos, gente, que é tão... a possessão é tão sinistra que é uma legião de demônios, né? Ou seja, um monte de demônios. São 5, 10, 15, 20, enfim, um monte de demônios possuindo uma mesma pessoa. Mas como não tem como tantos entes, seres, né, conseguirem possuir a pessoa ao mesmo tempo, então há meio que uma guerra, né, de um querendo controlar a pessoa, enfim, fica um verdadeiro inferno, um tormento na pessoa, e o mal que essa pessoa sofre é terrível, e é dificílimo de expulsar essas legiões, né? Temos até casos extremos em que pessoas chegaram a ponto de morrer, ou pessoas que realmente morreram em decorrência das legiões, dos demônios. E aí eu já até vou falar, né, de algo que é importante, né, que muita gente acha que, por exemplo, se a pessoa está possuída e ela morre numa possessão, essa pessoa vai para o inferno? De jeito nenhum, isso não significa nada, gente. Como eu e o Felipe falamos, quando Deus permite que alguém sofra de uma possessão, daquele mal Deus pode extrair um bem. Embora tenha pessoas que sejam ímpias, que recorram a coisas erradas e sejam possessas, tem gente também que é piedosa e sofre desses males, né? E inclusive, se por exemplo a pessoa é uma pessoa piedosa, mas sofreu deste mal, ela não significa que porque ela morreu, por exemplo, numa possessão, ela vai para o inferno, até porque não, a alma não pertence ao demônio. O demônio está tentando controlar a pessoa, mas a alma, ele não tem acesso à alma, né? Aquela pessoa vai sim ser julgada normalmente, não tem nada a ver, só porque, por exemplo, uma pessoa morreu durante uma possessão, já ela está no inferno. De jeito nenhum, gente, não tem nada a ver isso daí, tá? É muito importante a gente saber disso, né? Porque teve casos sim de pessoas que morreram em possessão, né? E tem gente que acha que só porque ela morreu ela foi pro inferno. De jeito nenhum, gente. Tem gente, inclusive, que morreu heroicamente, né? Teve casos de pessoas que foram possessas em que o demônio os demônios falaram para possessa o seguinte: você prefere continuar sofrendo nas mãos da gente, né, da legião, ou prefere que a gente atormente outras pessoas? E a pessoa escolheu ser atormentada,
no lugar de outras pessoas, ou seja, uma pessoa que realmente mostrou algo heróico, né? Uma atitude de santo, né? Com certeza algo incrível, né, Felipe? Se a gente for, né, a pessoa. santifica, sem dúvidas, né? Então, sim, esse negócio de achar que só porque tá possessa, morreu, vai pro inferno, ou que só porque tá possessa a alma do demônio, de jeito nenhum, não confunda as coisas, pessoal, né? Sim. E tem um negócio também que perguntam, eu vejo muita gente tendo dúvida, inclusive tem muito em filme, né? Mas as pessoas acabam não procurando lá atrás. Por que é importante o exorcista saber o nome do demônio? Porque, gente, quando a gente... Por exemplo, Adão, quando Deus criou o homem, Deus deu a Adão o poder dele nomear as coisas, né? Ele nomear as raças dos animais, das espécies, né? O nome das plantas, aves, enfim, ele dava nome às coisas. Quando a gente dá nome às coisas, significa que a gente tem poder sobre ela. Por exemplo, eu dou um nome ao meu cachorro, né? Eu vou lá, vai, Frucrano, não, o nome do cachorro, né? Aí eu chamo ele, Frucrano, vem aqui, né? Aí ele vem aqui, ele vem em mim, né? Frucrano, não faz isso, Frucrano, vai dormir. Enfim, eu tenho poder sobre ele, né? Quando você dá nome a um ente, né, a aquilo, eu tenho poder sobre ele. É isso, por isso que o exorcista é importante que o exorcista saiba o nome do demônio. E o exorcista ele sempre vai querer pedir o nome do demônio, né? Ou dos demônios, no caso das legiões, né? Porque aí ele vai ter mais poder sobre o demônio, né? E é muito importante essa investigação. Quando o demônio ele está ali a ponto de revelar o seu nome ou revela o seu nome, né? Ele já significa que o poder do demônio sobre aquela pessoa já está enfraquecido, né? Então quando o exorcista já começa a chamar o demônio pelo demônio, ele tem já um controle quase que completo. Ele fala, não faz isso, fica parado, para de blasfemar, enfim, ele tem controle, né? E tudo usando o que, gente? Sobre a autoridade da Santíssima Trindade, da Santíssima Virgem, da Santa Igreja Católica. O demônio vai lá e revela o nome dele, né? Também existe, como eu já falei, o exorcismo ele é um rito de libertação, né? De expulsão, é o ato de expulsar um demônio de uma pessoa, né? Existe também algo chamado oração de libertação, né, Felipe? Que inclusive está muito presente nos movimentos carismáticos, né, da RCC, por exemplo, que vamos distinguir o que é as duas coisas. Como eu disse, o exorcismo ele é um conjunto de orações, é um rito ordenado, só que geralmente utilizado para casos realmente extremos, né? Contudo, a oração de libertação, que geralmente também, assim como o exorcismo, é uma série de orações, mas só que tem um diferencial. O exorcismo só pode ser feito por uma pessoa autorizada, ou seja, um sacerdote, né? Um sacerdote autorizado por um bispo, né? Já a oração de libertação, ela pode ser feita por qualquer leigo, por qualquer pessoa, né? Essa pessoa, ela tem que, geralmente é um grupo de pessoas que fazem isso, né? É um grupo de pessoas que reúne ali para ajudar uma pessoa que está perturbada. E se essa oração de libertação for feita com piedade, com fé, confiança, realmente devoção, ela pode ter um efeito igual a um exorcismo. Ou seja, ela consegue expulsar um demônio, né? De uma pessoa que está possessa, né? Então a oração de libertação sim tem eficácia e é importante, né, ser feita. Se por exemplo uma pessoa está perturbada, é muito bom, né, essa pessoa receber uma oração de libertação. E funciona, gente. Tem muitos casos que relatam diversos exorcistas, principalmente o padre Gabriel Amorfi já mostra pra gente em suas obras a eficácia da oração de libertação, né? Então saiba que ela também tem sim sua eficácia, né? Agora eu vou falar de um caso que vem acontecendo, sempre aconteceu na verdade, só que
Os exorcistas, né, os padres que estudam demonologia, de uns tempos para cá, eles estão relatando um fenômeno. Agora eles estão, como se pode dizer, estão categorizando, estão realmente estudando, estão relatando essas experiências que, embora já existissem no passado, não eram tão relatadas, né? Mas hoje está sendo mais relatado, que é o caso de demônios. Como eu já falei, cada demônio se especializa em um determinado tipo de tentação. Tem demônios que vai fazer no lado da luxúria, da ira, enfim, de várias coisas, né? Tem os demônios que são chamados na demonologia de demônios do tipo sucubus e incubus. Os demônios do tipo sucubus, né, eles atingem os homens, né? Esses demônios, como eu falei, os demônios também, já no outro vídeo, eles podem brincar com a mente da pessoa. Esses demônios eles se projetam, né, como mulheres para os homens, né, tentar os homens, né, se vestindo, entre aspas, de mulheres extremamente atraentes, né, e esses efeitos de tentação podem acontecer em nível de lucidez ou também de nível num sonho, né, eles podem invadir sonhos e geralmente acontece quando a pessoa está dormindo, né. Tem muitos casos também relatados de que estava lá, geralmente aconteceu também com religiosos, né? Ou até mesmo padres, mas também tem leigos, né? Que estava lá a pessoa lúcida, inclusive, estava deitada, normal, e de repente apareceu uma mulher extremamente linda, extremamente atraente, e o cara não conseguiu, né? Estava ali sozinho, ele não conseguiu se controlar e ele teve uma relação sexual. Só que aquela pessoa ali nunca existiu, né? Sim. Nunca existiu. E ele realmente chegou até a ter o coito, né? Digamos, né? O orgasmo, né? Só que aí depois, quando ele terminou assim, sumiu, ele nunca mais viu aquela pessoa, porque a pessoa realmente nunca existiu, né? E realmente é um caso bizarro, né? Para ver o que nível que o demônio pode tentar uma pessoa. E também tem os casos dos incubos, que atingem as mulheres, que geralmente, já no caso das mulheres, é diferente do caso dos homens. Por exemplo, dos homens é de uma forma do tipo, como se fala? É de um tipo que é magnético, né? Chega lá, a mulher é extremamente atraente, e como o homem a mulher realmente tem um efeito forte no homem, né, a beleza feminina, então o homem geralmente aceita assim com uma facilidade grande, né, aquela tentação, né. Contudo, das mulheres é de uma forma mais invasiva, de algo mais atormentador. Geralmente esse demônio, que é o incubus, ele aparece de forma masculina, contudo de uma forma horrorosa, terrível, diabólica mesmo, né? E ele ataca de uma forma intrusa, invasiva mesmo, como se fosse um estupro, digamos, né? Geralmente acontecem nos sonhos, né? Tem muitos casos de mulheres que relataram a padres desses casos de incubos, que é como se elas tivessem, por exemplo, tem um caso que é psicológico, que é o do sonho, como é o nome? Quando a pessoa tem aqueles negócio de que ela dorme, tem um sonho e ela fica presa no sonho, ela não consegue falar nem se movimentar. Tem um nome esse negócio, esqueci agora. Tem um nome que... Enfim, é esse negócio que a pessoa, quando ela dorme, né, e ela fica presa no sonho, ela não consegue falar, não consegue se movimentar, né. E geralmente acontece dos incubos, é o mesmo efeito, só que é um demônio que vai na mulher e meio que ela é estuprada no sonho. E ela acorda, quando ela acorda daquele sonho, ela sente dores horríveis, como se realmente ela tivesse sofrido uma invasão ali, né, um estupro enquanto ela dormia, né? Então também tem gente que leva isso na brincadeira, gente. Não, realmente está tendo esses casos, são importantes, por isso que é importante a gente, antes de dormir, rezar bem, né, botar uma água benta na nossa cabeça, né, pedir a proteção do nosso santo anjo da guarda para que a gente se livre disso, né. E é claro que também a gente não vai dizer que
Tem casos sim que é da cabeça da pessoa, né? Aliás, ademais, a mente humana é capaz de fazer delírios, alucinações incríveis, mas tem esses casos que, como eu disse, não podem ser descartados e que muitos padres exorcistas estão lidando, né? Outra coisa que também absurda que falam por aí, inclusive eu já vi gente fazendo interpretações grotescas a respeito da Bíblia, principalmente no Gênesis, que é dizer que demônios podem ter filhos, ou que Lúcifer teve filhos. De jeito nenhum! Lhe pergunto, como que um ser imaterial, espiritual, que não é biológico, que não tem sexo, vai ter filhos, gente? É impossível, não tem como. Eles não têm corpo, não têm sexo, são imateriais, são espirituais. Ou seja, não podem ter filhos de jeito nenhum. Esquece essa palhaçada. Não tem nada isso de que o Satã lá engravidou as mulheres. Isso é bobagem, gente. Não tem nada a ver, tá? E agora vamos relatar, gente, experiências que a gente teve, né? Que depois de muita reflexão, de estudo, a gente chegou a realmente considerar que sim, tivemos uma opressão maligna, né, na nossa vida. E é claro, como eu disse, existem diversos graus de influências malignas. Graças a Deus, no nosso caso, não foi algo terrível, né? Mas a gente quer compartilhar essas experiências com vocês. Então, peço para você, Felipe, comentar pra gente a sua experiência. Eu tive uma experiência assim visual, né? Eu não cheguei a ver de frente, cara a cara, mas eu tinha a sensação assim de estar sendo seguido por olhares e tal. Às vezes ver uma sombra assim fora do meu campo de visão, não, aliás, dentro do meu campo de visão, mas bem no canto assim. Eu chegava a ver uma sombra, eu ficava até que assustado assim às vezes, mas eu fiz uma oração e Deus, como sempre atende seus filhos, me libertou dessa visão que eu tinha. Eu ficava bastante assustado, né? Uma coisa bem diferente. Então eu pedi para Deus para que eu não tivesse mais aquelas visões. E como Deus sempre atende os seus filhos, Ele me atendeu. Exatamente. Que nem no meu, eu tive, depois de muito tempo, tá, gente? É o que eu falo, a gente não pode achar que tudo é do demônio. A gente tem, quando a gente achar que a gente sofreu algo que talvez seja algo do demônio, né, alguma influência, a gente tem que refletir bastante, levar em consideração todas as variáveis, né? Por exemplo, eu sempre busco uma vida piedosa e nessa época tem bastante tempo isso, né? O que acontece? Eu estava realmente querendo fazer o máximo de coisas boas possíveis, ter uma vida piedosa, e de repente, numa semana, né, eu comecei a ter pensamentos bizarros, pensamentos profanos, blasfemos, né, pensamentos inclusive de suicídio, né. Teve uma vez, inclusive, que eu senti, como eu tenho, por exemplo, tenho aqui a minha cama, né, e a janela tá ali. Eu senti aqui o meu coração, gente, ele tava meio que pulando pra direção da janela, um bagulho bizarro. E aí eu já falei, porra, isso aqui não... Peraí, calma aí, isso daqui não é normal não. Tem alguma coisa errada. Então o que eu fiz? Já comecei a rezar. Comecei a rezar. Que porcaria é essa? E aí foi embora, graças a Deus, né? E aí, nesse mesmo período, né, eu já estava tendo o quê? O mesmo sonho, eu vi uma sombra negra, eu estava lúcido no sonho, inclusive, eu conseguia falar, conversar e inclusive ter o ato de rezar dentro do sonho. Eu vi uma sombra negra e ela ficava me olhando durante 8 dias, o mesmo exato sonho, gente, o mesmo exato sonho, né? E no sonho o que eu tinha? Eu tinha 2 escolhas no sonho, ou ficar com muito medo e olhar para trás e tipo me cobrir com um cobertor, ou rezar e enfrentar ali aquele mal. E foi o que eu fiz, gente. Eu comecei a rezar dentro do sonho, né? Toda vez, as 8 vezes que eu tive esse sonho. Rezar, né? E aquele sombra sumia do nada. E eu acordava. Pronto, eu falava, caramba, o que foi aquilo? Né? Eu interpreto esse sonho como um teste para
a minha confiança, se eu vou ter medo ou se eu vou confiar em Deus, né? Foi um teste, porque até depois daquela vez que eu tive esses sonhos, eu melhorei minha postura diante de coisas ruins, né? E foi algo bom, digamos, né, que aconteceu comigo. Né? Eu melhorei a minha forma, sempre quando eu detecto algo estranho em mim, eu já rezo, né? Imediatamente. Né? E nesse período que eu estava tendo aqueles negócios de pensamento suicida, isso demorou tempo, gente. Eu todo dia estava lá rezando o que era aquilo, gente. Né? Porque não é normal uma pessoa ficar com, por exemplo, saudável, tem um pensamento normal tipo eu, ficar assim tendo do nada, de repente, tendo pensamentos suicidas, pensamentos blasfemos, profanos, né? Enfim. E eu detectei aquela anomalia que estava acontecendo em mim, e eu rezei e foi embora, graças a Deus. Eu tenho certeza que aquilo não foi algo normal, de natureza meramente psicológica. Foi de algo de natureza espiritual, né? E que felizmente foi combatida com sucesso, né? Agora vamos falar sobre a importância do Santo Anjo da Guarda e da vida de piedade, gente. Bom, Felipe, fale para nós a importância do Santo Anjo da Guarda. Quando a gente nasce, antes disso, a gente sabe que tem bilhões e bilhões e bilhões de anjos, como o Vinícius relatou no outro vídeo. E a gente sabe que tem o anjo da guarda, cada um de nós tem um anjo da guarda. E eu já li até eu já li até relatos de quem dissesse que os anjos da guarda, mesmo nos momentos em que a pessoa está distante, o anjo da guarda sempre está com essa pessoa, sempre está ajudando. Eu queria pedir a todos que rezassem com mais fé para o anjo da guarda, porque certamente ele sempre vai te proteger. Passo para você. Sem dúvida, gente. E esse negócio do Santo Anjo da Guarda é importante mesmo, muita gente negligencia, porque como eu lembro já do outro vídeo, o Santo Anjo da Guarda, diferente do demônio, ele não é intruso, ele só vai te ajudar se você pedir ajuda dele. Então você tem que dar comandos para o seu Santo Anjo da Guarda. Por exemplo, quando você estiver rezando, você fala, Santo Anjo da Guarda, quando você pedir a proteção dele, você pode dar comandos para ele. Por exemplo, esteja ao meu lado na determinada situação, né? Santo Anjo da Guarda, me liberte de tal mal, que não sei o que, né? Você pode dar também comandos dele até mesmo proteger outras pessoas, né? Que você sabe que não recorre à ajuda do Santo Anjo da Guarda. Porque, por exemplo, se uma pessoa ela não pede ajuda do Santo Anjo da Guarda, o Santo Anjo da Guarda dela fica omisso. Omisso não é... Fica distante, né? Ele fica distante, mais perto. Ele fica inativo, é a melhor palavra para definir. Ele fica inativo. Né? Então você pode falar, Santo Anjo da Guarda, você, por favor, pode contatar ao Santo Anjo da Guarda lá de fulana, que não está... que eu tenho certeza que ela não está procurando a ajuda do Santo Anjo da Guarda dela, comunique ele para que ele recorra a Deus para poder dar alguma iluminação na menina, né, na pessoa, para que ela possa buscar ajuda nele. Então você pode até fazer com que o teu Santo Anjo da Guarda faça mini missões, né? Ele faça mini missões. Por exemplo, quando você vai conversar com uma pessoa que você sabe que é difícil, tem um temperamento difícil, você pode falar pro teu Santo Anjo da Guarda ir lá na pessoa, né? Pra ajudar. E ajuda, gente. Funciona. Isso funciona mesmo. Você pode dar os comandos para o teu Santo Anjo da Guarda. Pode falar, protege a minha cabeça, me livra dos pensamentos ruins, né? Combata eles, né? E também dos males físicos, né? Eles não protegem somente dos males espirituais, mas dos males físicos, gente. A gente, muitas das vezes... mais, né, mas eles ajudam também. Exatamente. Muitas das vezes, gente, aquele negócio que a gente achou que, por exemplo, a gente ia se acidentar, ou tropeçar, ou teve um reflexo assim, espontâneo, rápido, né? Às vezes foi o teu Santo Anjo da Guarda, gente, né? Que te ajudou, e ele ajuda mesmo, tá? Ele ajuda, é muito importante a gente estar recorrendo ao Santo Anjo da Guarda. Você pode dar comandos para ele fazer diversas missões, né?
Várias missões, e ele faz, gente. A gente não vê, mas ele faz, né? E a importância da vida piedosa, né? Como o Felipe já falou, a gente tem que sempre estar rezando, né? Comungando, se confessando, né? Sendo caridosos, buscando... Nas missas de domingo. Indo nas missas, nunca faltar em missa dominical, que é sempre preceito, nunca falte, gente. Não venha com aquele papo furado de que não deu tempo. Tem missa de manhã, do início da tarde, na tarde, no final da tarde, de noite, no final da noite. Tem missa o dia inteiro, gente. Dá pra ir sim, tá? Pelo menos no domingo. Pelo amor, né, gente? Uma vez só, uma missa. E o ideal é, claro, ir no máximo de vezes possível, se mantendo, gente, porque a missa é o sacrifício do Calvário atualizado ali, gente. É Deus. Deus ali, o sacrifício de Deus por nós, para a remissão dos pecados, gente. Ali na hóstia está presente sangue, alma, corpo e divindade de Jesus Cristo. Se as pessoas soubessem o valor da Santa Missa, elas nunca faltariam, né? Tem até uma frase de São Pio de Petretina que dizia que se as pessoas soubessem o valor da Santa Missa, teria que ter polícia, né, para controlar, por causa que ia ter muita gente ali, né, ia ser um grande evento. Porque gente, a gente vê ali, por exemplo, o padre se consagrando, mas é o sacrifício no Calvário. Por isso que, inclusive, eu acho um absurdo bater palma na missa, gente. É Deus se dando ali, na cruz, na missa. E aí tá lá, imagina a situação, o pessoal, Cristo sendo crucificado, e tá lá você batendo palma. Batendo palma. Poxa. Tem que ter muito respeito, né? Procurar muito tem que ter mais zelo, gente. É respeito total, devoção. A gente tem que... Adoração máxima, o ápice, gente. A Santa Missa, a Eucaristia é o ápice da vida cristã, gente. É o ápice. Nem os anjos podem comungar. Nem os anjos, mas a gente pode. Olha só a graça que a gente recebe. Então é isso aí, gente. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo, né? Agradecer a presença do meu amigo. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, entre em contato, tá? Deus lhe abençoe. Salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.